E, Débora, vamos trazer mais apuração a respeito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a condenação de um mandatário, de um ex-mandatário, da forma como ocorreu no STF e por um caso tão inédito como uma ação penal por uma tentativa de golpe de Estado, um plano de golpe, como foi apontado pela Procuradoria-Geral da República, soma por enquanto, porque é um levantamento que ainda deve mudar de patamares, cerca de 200 milhões de interações nas redes sociais, segundo o levantamento da empresa Datrix, que a gente traz aqui em primeira mão. Para se ter uma dimensão do que a gente está falando, está falando de um volume comparável àquele vídeo do deputado Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais, a respeito do Pix e que causou aquele impacto todo na aprovação, na imagem do governo Lula, um impacto que ainda não se recupera, ainda não se foi revertido. Ontem, números do Datafolha, do Ipsos IPEC mostram sim melhora de aprovação do trabalho do presidente Lula, da avaliação do governo como um todo, mas ainda não deixou de sair do negativo. O saldo ainda é negativo para o governo, mas claro, bem menos grave do que já foi no calor do impacto daquele vídeo de Nicolas Ferreira. Como me explicou o João Paulo Castro, CEO da Datrix, este conteúdo, Débora, da condenação, são vários conteúdos, na verdade, né? Mas eles refletem a polarização política do país. Há uma divisão praticamente igual entre aqueles que apoiam a decisão, ou seja, criticam Jair Bolsonaro, e o outro lado da moeda, aqueles que apoiam Bolsonaro e criticam o Supremo Tribunal Federal pela decisão, num placar de 24% a 22%, 24% a favor da condenação, 22% contra a condenação. Aí você me pergunta, 24 mais 22, 46. E os outros 54%? É o que a Datrix define como conteúdo neutro, principalmente formadores de opinião, veículos de imprensa, sites noticiosos, conteúdos que não fazem juízo de valor nem a favor nem contra a decisão, nem a favor nem contra Jair Bolsonaro. E por isso, né, ao contrário do vídeo ali do Pix, em que havia, né, muita crítica ali a uma eventual tributação da forma de pagamento, aquele meio de pagamento, e por isso que houve um desgaste de imagem do governo Lula, aqui o debate é mais parelho e tem um campo aí bastante amplo de neutralidade e talvez, na visão aí do João Paulo Castro, esta condenação de Jair Bolsonaro pode ser um game changer aí, pode ser uma situação que possa fazer mover os patamares da política. A gente ainda não sabe para que lado, mas que ele tem um potencial tão rápido, porque afinal de contas a condenação, a gente está falando aqui de ontem para hoje, né, pouco mais de 24 horas, ainda que, né, se já tivesse essa expectativa, mas é desde ontem que esse volume, Débora, subiu assim exponencialmente. É interessante, né? Quando você me contou que traria esse número em primeira mão aqui para a nossa audiência do 360, eu me surpreendi, porque 200 milhões de views é muita coisa. E, claro, a situação, né, o julgamento histórico de um ex-presidente por crime de tentativa de golpe, claro que é algo imenso. Mas se você for pensar nesses 2 anos e meio, mais até, de governo Lula, de que Bolsonaro deixou o poder, a oposição consegue impressionantemente manter a chama acesa, né, Yuri? Diga. Sem dúvida, é isso, quer dizer, é Bolsonaro, seja a favor, seja contra, que faz as pessoas falarem, se pronunciarem, desperta mais paixões e emoções. Isto é um capital político para uma liderança, né? Como se falava lá atrás, falem bem ou mal, mas falem de mim. Isso ninguém tira de Jair Bolsonaro, nem uma sentença tão pesada quanto essa, de mais de 27 anos de prisão, nem o fato dele ter mobilizado massas quando era presidente da República e depois de ter deixado o Palácio do Planalto, e segue, né, já faz mais de 2 anos, quase 3 anos que ele deixou o Palácio do Planalto e continua sendo um vetor. Como me disse aqui o João Paulo Castro, para te devolver, Débora, falou, olha, quem esteve aqui no Brasil entre ontem e hoje, né, brasileiros, ou quem de alguma forma interagiu com conteúdos de redes aqui do Brasil, muito
dificilmente não se viu ali na sua tela, no seu celular, seu smartphone, no seu computador, com alguma interação, com algum print, algum conteúdo relacionado à condenação de Jair Bolsonaro.